Boa noite, Najá. Só tô digitando aqui, já vou liberar você para entrar nos negócios familiares. Publicar. Deixa eu fixar. E vamos aqui. Vamos lá. Boa noite, Najar. Boa noite, como vai? Tudo bem, e você? Tem hora que te chamo de Najar, tem hora que te chamo de Eduardo, né? Tem que ter uma identidade, fala a verdade. É, o cara é meio confuso. Não, acho que eu que tô, hora é o primeiro nome, hora é o sobrenome. Não tem problema. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aguardar. Já chegou, não é? Roberto entrou. Epa, caiu o celular. Caiu tudo aqui. Eita, nós. Deixa eu liberar a entrada dele. Nós temos 1 minutinho, na realidade, para começar. Deixa eu pegar aqui. O Roberto já chegou. Já vamos liberar ele. Vamos lá. Vamos ver. Boa noite, José Carlos. Roberto. Boa noite para quem está entrando. Por que você está de ponta cabeça? Eu acho que você tem que virar o seu celular, Roberto. É só virar o celular. Aí. Boa noite, Roberto. Um prazer. Tudo bem? Tem um suporte técnico aqui. Sempre tem que ter um aí, né? Isso é muito bom. Que alegria receber a Vicky Bloch aqui, que foi minha professora no curso de carreiras. Gente muito importante. Nossa, a Vicky é muito querida. Muito feliz. E aí, Renata, tudo bem contigo? Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo. Meu marido também entrou, Valdir. Sejam bem-vindos para essa nossa live sobre este livro aqui, o capítulo 2, um tema muito importante, que é compliance nas empresas familiares. Mas eu vou passar, como sempre, a palavra para o Eduardo para te apresentar aí, Roberto, e a gente começar. Ok, obrigado, Renato. Roberto, boa noite. É um prazer ter você aqui com a gente. O seu capítulo foi muito importante para complementar, né, o tema geral do nosso livro, né? E eu acho que travou lá. Mas deu uma travada. Deu uma travada. Vou esperar um minutinho agora. Vamos ver se ele tá aqui. Já as pessoas que estão entrando, boa noite. Vamos aguardar. Roberto, se você tiver... caiu. Vamos esperar ele entrar, então. Sim. Vamos só aguardar eles entrar. O nosso 5G. Sim. Para quem está chegando, esta é uma live que está acontecendo há um bom tempo, toda quarta-feira, às 19 horas. Está embasada neste livro, Empresas Familiares, onde cada quarta-feira é um capítulo, é um autor de um capítulo que está participando deste bate-papo conosco. Eu já tive o privilégio de ser a segunda, o Eduardo a primeira, a segunda, o Eduardo que organizou este livro e nos convidou. E agora, toda segunda-feira, nós estamos aqui apresentando para as pessoas, partilhando um pouco o conteúdo de cada capítulo com o próprio autor que escreveu o capítulo. Já liberei a entrada do Roberto. Renata já nos brindou com o capítulo dela também, né, Renata? Sim. Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Renata, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo, né? Sim. Ia pedir para você se apresentar, que você faz isso melhor do que qualquer um, né? Eu sou suspeito de falar de mim, viu? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esta oportunidade, né? A oportunidade por ter escrito esse capítulo, né, do livro, um capítulo de um assunto tão importante e tão atual, né? Gostaria de agradecer também a oportunidade deste bate-papo nosso. E só relembrando um pouquinho, que o Eduardo talvez não se lembre, né? Mas a minha amizade do Eduardo vem da meados da década de 80. Nossa, E nós começamos a trabalhar
em 1990, que eu fui contratado por ele, né? Sim. E o que eu gosto, profissionalmente falando, é de mapeamento de processos, elaboração de políticas, gestão e identificação de riscos administrativos. Esse é o mundo que eu gosto bastante, né? E agora juntaram tudo isso e deram o nome de compliance. Sim. Roberto, como você falou, compliance e algumas palavrinhas que vão surgindo mundo afora, né? Elas englobam muitos significados, né? Como é que você pode identificar o compliance e a importância do compliance dentro das empresas e mais focado no nosso assunto, no nosso nicho, né, de mercado, dentro das empresas familiares? Como é que você vê essa evolução do compliance? Tá. Na realidade, né, quando se fala de compliance, partindo para o conceito, o que é compliance? É seguir regras, seguir políticas, seguir normas, seguir regulamentos. Isso daí se aplica a qualquer empresa, nacional, multinacional, familiar, não familiar, pequeno porte, médio ou grande porte. Não tem distinção. Todas têm que seguir as leis, todas têm que seguir as regras, todas têm que ter as suas políticas muito claras nos relacionamentos com o governo, com clientes, com fornecedores. Então, a empresa familiar ela não é diferenciada em relação a isso. Vou dar um exemplo. Eu estava pesquisando, tem um exemplo que eu acho interessante, né, de empresa familiar, ligada a compliance, né? Que soa meio estranho falar assim, poxa, mas tem que falar que tem que seguir as leis? Tem que falar que a empresa tem que ser ética? Tem que falar que ela tem que ser transparente? É meio esquisito isso, né? Então vou dar um exemplo a prática, a teoria e a prática, né? Pega a Operação Lava Jato. Ela nos deu grandes lições e grandes novidades, né, nesse mundo corporativo. Então, pega, por exemplo, a Odebrecht. O Norberto, que foi o fundador da empresa, na década de meados de 80, ele escreveu um livro que era Sobreviver e Perpetuar a Empresa. Uhum. Esse livro tem em torno de 150 páginas, é um tratado de administração. Ele fala sobre ética, ele fala sobre transparência, ele diz claramente que a empresa deve servir a nação e não o contrário, não ser servida. Eu tive a oportunidade de dar esse livro de presente para um amigo, depois que saiu a Lava Jato, eu pedi de volta e pedi desculpa para ele, né? E agora, recentemente, depois de todo essas repercussões em função da Lava Jato, saiu agora, neste ano ainda, acho que foi no final de 2020, uma jornalista, Malu, ela escreveu um livro, e qual que é o título do livro que ela colocou? A Organização. Então, neste meio de caminho, alguma coisa mudou. E tudo indica que foi nas relações familiares. Tanto é que existe uma briga, né? Existe, segundo a mídia, né? Não estou inventando, não estou... Segundo a mídia, existe também uma briga entre o Emílio e o Marcelo. Se chegou, está claramente nos noticiários e claramente no livro, tinha um departamento de operações estruturadas que cuidava de propina. Está falando de 4 bilhões de dólares em 9 anos. É uma empresa familiar, com toda uma estrutura ética no início de sua jornada, toda uma estrutura ética, e no meio do caminho alguma coisa aconteceu aí, né? Então, Roberto, deixa eu só dar ainda uma interrompida para poder dar uma contextualizada, porque quando nós ouvimos o termo compliance, a maioria das pessoas, até algumas pessoas entraram em contato comigo, falaram assim, nossa, mas compliance não é uma coisa de empresas grandes, corporações grandes. E daí a pergunta vem, e daí vê se o meu entendimento com essa tua fala faz sentido. A pergunta vem,
O compliance, ele acontece em quaisquer contextos corporativos, seja de pequena, média ou grande empresas, e empresas familiares ou não. Pensando aqui na nossa temática e no capítulo que você escreveu, considerando o âmbito, e esse exemplo que você trouxe aí, o âmbito da empresa familiar, se eu tenho uma conversa, eu trago para minha empresa, que é familiar, eu implanto uma governança dentro desta empresa, eu vou estar estruturando para que não ocorra essas propinas que você está dizendo. Me explica um pouquinho, até que nível tem essa importância da governança numa empresa familiar para aplicar esse conceito de compliance? E se isso realmente é meu entendimento que é para qualquer tipo de empresa? Olha, inclusive para empresas pequenas e médias. Inclusive para empresas pequenas e médias e familiares. A questão toda é qual é o tamanho da estrutura que você precisa ter, ou se você precisa ter uma estrutura. Se você pega a empresa, por exemplo, vamos falar de empresas familiares, médias e grandes, você pode até ter uma estrutura um pouco maior, como você tem um departamento de informática, você pode ter uma área de auditoria. Empresas menores não comportam. Mas, como eu falei, se você está falando que tem que seguir leis, tem que seguir regras, essa base tem que estar consolidada. Então, você pode pedir auxílio externo, você pode pedir consultoria, alguém que te ajude a estruturar essa coisa toda. O ponto é o seguinte, né? O que a gente vê muito nas empresas? Eu acho que eu até cheguei a citar isso no livro, é uma coisa que sempre me chocou, né? Você tem um quadro na parede, normalmente na entrada, missão, visão e valores. Mas aquilo está no sangue daquela empresa? Ou ela escreveu para atender um requisito de auditoria, ou ela escreveu para ficar bonito e todo mundo vê, ou aquilo realmente é levado a sério? Ou seja, a missão, ela está preocupada com a missão de perpetuar-se no mercado? Ela está olhando todo esse rol de divulgações externas? Sim. Visão, missão, valores. Ela valoriza realmente o que ela está escrevendo lá? Então, compliance é isso, independente do porte. Tem empresa que coloca lá, o nosso colaborador, o nosso funcionário, o nosso empregado é o nosso maior patrimônio. Qualquer mexidinha de mercado é o primeiro que eles vão diminuir custos, é o primeiro que vai embora. Então, espera um pouquinho. É isso mesmo? Entendeu? Então, a empresa de menor porte, ela tem que também estar atenta a isso. Ela não precisa ter uma estrutura para isso, mas os pontos básicos têm que estar muito claros. Tá? Muito claros. Quando você... Por exemplo, ela pega final de ano, uma política assim, final de ano, dá brinde para cliente. Pô, deve estar claro qual é o limite desse brinde, né? Por exemplo, é uma coisa sem valor monetário significativo, ou você vai dar uma viagem para a família toda, para o seu cliente para a Europa para ficar um mês lá. Sabe, esses limites é que precisam ficar bem claros. Isso em qualquer empresa, né? Ela está garantindo o quê? O que ela precisa ver? A sua perenidade, a sua imagem, a sua reputação. Para onde foi a imagem e a reputação de todas essas empresas que foram arroladas na Lava Jato? Para onde foi tudo isso? Para onde foi aquele conceito todo definido no Odebrecht no início de sua formação? Roberto, quando você é convidado para entrar numa empresa e fazer um trabalho, olhando para a prática, né? Quais os tipos de riscos a que as empresas estão sujeitas, né? E como que uma boa política de compliance pode ajudá-las? A que riscos elas estão sujeitas? Aí, Eduardo, é o seguinte. Quando você vai fazer um trabalho desse porte, gestão de riscos, o que é? É um dos pilares da compliance. Tá? Para você falar de gestão de risco, quais os riscos que ela está sujeita, a primeira coisa, identifique os processos-chave. Não adianta querer falar de 1 milhão de processos da empresa. Não, quais são os processos-chave daquela companhia? Sim. Dentro desses processos-chave, em conjunto com o gestor da área, com os funcionários, porque eles que conhecem a operação, tá? É um trabalho conjunto, identifique os riscos associados.
identificou os riscos, qual é a probabilidade de ocorrência de um risco desse acontecer? Acontecendo, qual é o impacto para a empresa? Então, esse é um mapeamento de risco. Independente, aí se registra isso, tá? Se faz um plano de trabalho para acompanhar, você pode mitigar o risco, você pode repassar para terceiros, por exemplo, um seguro, e você pode só acompanhar. Tá? É aquele risco zero não existe, tá? Qualquer operação, qualquer atividade... Eu queria que você nos ajudasse a dizer, são riscos, por exemplo, tributários, riscos ambientais, que mais classes de riscos as empresas Olha, atualmente tem um tipo de risco que está, vamos dizer assim, está assustador, tá? Que é o risco ligado à tecnologia da informação. Tá? O que nós estamos, as empresas, né, até nós, pessoa física também, né, com PIX e essa coisa toda, né? Mas vamos falar de empresas e empresas familiares também. O que acontece? A área de informática das empresas, ela precisa estar, primeiro, muito bem consolidada nas suas políticas de segurança. Tá? Muito bem consolidada. Nós temos exemplos diariamente na mídia, valores assustadores de hackers, crime cibernético. Por exemplo, questão de uns 10 dias atrás, das empresas familiares que teve esse problema foi o Laboratório Fleury. Os caras entraram na base de dados deles e ninguém conseguia acessar a internet para pegar resultados. Ei, tivemos um problema na TI do Roberto. Acho que a TI do Roberto está um pouco falha aí, a gente vai precisar... É importante o que o Roberto está falando, né? Por exemplo, riscos... Voltou, Roberto. Informática é uma área muito vulnerável em relação a isso. Então, Roberto, perdão, mas a informática, no que ela conversa com o conceito de compliance? E a visão sistêmica, né? A relação sistêmica, em tudo, né? Eu acho que é uma pergunta que pode parecer um pouco ingênua, mas até para quem tiver muitas empresas familiares, muitos herdeiros também vão estar assistindo essa live e tem alguns conceitos que, para muitas empresas familiares, acaba sendo um pouco abstrato. Então, quando eu falo, por exemplo, quando você vai falar de uma gestão de risco de uma TI e do conceito, da temática de compliance, aonde ela conversa? Então, é com essa visão sistêmica e o que você é poder vender informações? O que seria? Vamos dar um exemplo. Hoje, quando se fala de segurança da informação, se fala muito de backup em nuvem, né? Segurança em nuvem e tal. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, quando se estava construindo a estação Pinheiros do metrô, a empresa Sucos Del Valle, ela tinha seus computadores e o pessoal administrativo no prédio ao lado onde estava sendo construída a estação. E houve um desmoronamento, houve um problema muito sério lá e ninguém poderia acessar os escritórios. Então, quando se fala de compliance ou gestão de riscos, a Del Valle, a Sucos Del Valle, ela tinha um plano de contingência e ela tinha backup dos servidores em Santana. Então, ela não perdeu nada, os funcionários voltaram a trabalhar normalmente num outro local. Então, isso é segurança de informação. Isso está ligado à compliance. Isso está ligado à continuidade dos negócios. Hoje se fala em computação em nuvem, né? Então, você não precisa... Vou dar um outro exemplo da área de informática, também ligado a isso. Numa empresa que a gente fez um trabalho de gestão de risco, também nessa área de informática, o gestor era muito qualificado. E com orgulho ele falou para mim, olha, nós temos servidor espelhado. Eu falei, pô, legal, e como é isso? Não, gravou aqui, já grava no servidor de backup. Então, nós temos 2 servidores. Muito bem. E onde estão? Está um ao lado do outro. Na mesma sala. Então, se você tiver um problema no seu ambiente, ele falou, nossa, ferrou.
Falei, ferrou. Então, é nesse ponto aí, a segurança, a oportunidade dela, porque hoje nós não conseguimos, em qualquer âmbito, conviver sem a tecnologia da informação. A forma que nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, Sim, tecnologia da informação. Roberto, Tudo hoje é função de tecnologia da informação. E Tá? na tua experiência, você tem observado que as empresas familiares estão preocupadas com compliance nas operações delas? Olha, as médias para grande, nelas existe uma preocupação maior. As de menor porte, é a preocupação do dia a dia da sobrevivência, né? Então, ainda não estão tão atentas a isso, tá? Mas estão começando a ficar mais atentas. Pega o exemplo do momento atual, home office. Sim. Qual é a preocupação de segurança, sabendo que seus funcionários estão trabalhando externamente, acessando as suas bases de dados? Sim, sim. Como é que é tudo isso? Então, elas estão começando a se preocupar mais com isso. Elas estão começando a chamar agora o que é o novo normal. Entendi. Esse novo normal aí? Vai ser meio a meio? Trabalha em casa e se reúne lá? É só em casa? Uma outra pergunta que fica muito como é que fica a cultura da empresa quando você não tem seus profissionais alocados no mesmo local, né? Como é que fica aí? Como é que é esse negócio, né? É uma pergunta até para você. Como é que fica isso aí? Roberto... Eu tenho exemplo de conhecidas uma conhecida que ela foi contratada no meio da pandemia, questão de uns 6, 7 meses atrás. A entrevista dela foi pela internet, a contratação foi pela internet e ela não conhece pessoalmente o chefe dela. Entendi. Então, mas isso que você está falando... Mas o que fez isso ser possível? A tecnologia da informação. Então tem que ter toda uma segurança, né? Critérios por trás, porque senão... Perdão, Eduardo, deixa eu aproveitar esse gancho do que ele está falando. E eu estou aqui com um livro em mãos, eu até grifei aqui, Roberto. Você coloca aqui que a definição de compliance é um termo abrangente, que ele significa agir com integridade e ética de acordo com as leis vigentes. Daí eu te pergunto, como que nós estamos amparados hoje na legislação brasileira, numa gestão corporativa, numa empresa familiar? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Olha, a lei se aplica a todos, né? E a todas as empresas. Então, nós temos uma característica no Brasil que é interessante, né? Se fala, essa lei pegou, essa lei não pegou, né? Ela foi definida, foi implantada, mas não pegou, né? Então, quando se fala de segurança, seja empresa familiar ou não, você tem leis sobre concorrência, leis sobre análise de perfil de riscos. Você tem agora a mais recente, e é a que está, vamos dizer, um termo entre aspas, está bombando, e está sujeitando as empresas a um risco muito grande de multa significativa, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Essa lei é agora, ela começou o ano passado e ela é agora, ou seja, as empresas, qualquer empresa, de qualquer segmento, qualquer porte, familiar ou não, ela tem que estar muito atenta, porque ela é responsável vamos dizer assim, ela é responsável pela segurança do dado pessoal, seja no recursos humanos, seja de um cliente, seja de um fornecedor, Sim. Todos. Então, a informação que tem lá, por exemplo, o nome, endereço, telefone, CPF. Peraí, não é assim. Ela não pode divulgar, ela tem que ter uma autorização para divulgar, não pode ser identificado quem é aquela pessoa, então o nome já não pode. E aí nós temos algumas coisas, né? Lei brasileira, né? Por exemplo, você vai numa farmácia. Aí você pede um determinado medicamento e a farmácia diz o seguinte: olha,
faça um cadastro conosco e você terá 40% de desconto nos seus medicamentos. O que é esse cadastro? É seu nome, seu endereço, seu telefone, CPF. Então, ela tem que dizer... Primeiro, você tem que autorizar, tá? O segundo é... Por que ela quer essa informação? E por que atrela um desconto de um medicamento numa informação pessoal? Sim. Meio... Aí você fala, poxa, mas é 40%. Aí você faz o cadastro lá. Você vai numa visita a alguma empresa, Avenida Paulista, por exemplo, passa na recepção, o que acontece? Deixa a sua digital e algumas recepções ainda tira a cópia do seu RG. Segurança para o prédio. Opa, espera aí, mas o RG é a minha segurança. O que vai ser feito com isso? Entendi. Como vai ser divulgada essa informação? Então, isso é um direito. E essa nova lei aí, Lei Geral de Proteção de Dados, ela está batendo forte nisso. Então, eu acho que se alguma empresa está se iludindo, achando que essa é uma das leis que não vai pegar, aí não vai se dar tão bem assim não, viu? Roberto, a gente está aprendendo lá no seu capítulo, né, que o compliance também tem um aspecto de proteção, né? Proteção da própria empresa, proteção dos funcionários, como você está dizendo, proteção dos clientes, proteção das relações, né? Eu queria fazer um ping-pong com você aqui sobre esse tipo de proteções. Eu fiz uma listinha rápida aqui de assuntos, né? Legal. Por exemplo, comunicação pessoa a pessoa. Tem compliance aí, né? Como é que eu falo com o meu colega? Como é que eu não caio numa alguma coisa tipo de assédio? Como é que eu... Enfim, a comunicação pessoa a pessoa tem compliance aí. Tem compliance. Hoje está se falando muito em assédio, em bullying. Como é que essas relações pessoais no ambiente corporativo? Então, é um cuidado muito grande que tem que ser. Por isso que um dos pontos que, fazendo um link aí, esse bate-bola, um dos pontos, o que é? É um canal de denúncias. Seja para vindo externamente, por exemplo, um cliente denunciando, ou seja, um profissional ou uma profissional da empresa denunciando. Fala, eu estou sendo assediada pelo meu chefe. Olha, ele está com algumas atitudes que eu não concordo. Então, as empresas hoje, elas estão mais preocupadas em escutar isso aí. No passado não era muito bem assim, né? Hoje não. Espera aí. Então, esse é um ponto muito, muito importante. O relacionamento das pessoas, tá? Vamos com calma, porque... Tem compliance aí. Tem compliance aí. Outro ponto que eu vi aqui é meio ambiente, né? Então, eu trabalho com algum tipo de produto que possa agredir, ou o tipo da minha produção, né? Pode agredir, pode gerar agressão ao meio ambiente, ou a forma como a empresa se comporta para comprar novas áreas, para construir. Tem compliance aí? Tem. Tem uma regra nova, que é o chamado ESG, tá? Para as empresas de boa gestão que estão começando a adotar, justamente por isso daí, tá? Padrão de boas práticas sociais, ambientais e de governança. E o que acontece também? Nós temos atualmente, primeiro que deveria ser um padrão preservar o meio ambiente e a vida, né? A grosso modo, né? Mas hoje nós temos já há algum tempo atrás, nós temos uma coisa chamada mídia, e ela é muito rápida. Então, cortou, desmatou aqui, ou desmatou ali, ou jogou um produto químico numa área, num rio, manancial, isso aí aparece e vai prejudicar a imagem da empresa. Tá? Então, está se começando a cobrar isso, não só no âmbito nacional, mas mundialmente falando. Tá? O Brasil está sendo questionado diariamente sobre algumas práticas que nós temos aí, né? Com nossas florestas, nosso meio ambiente e tudo. Isso é compliance também.
Então, Tá? essas Isso três mexe com a letrinhas, imagem da empresa, mexe com a reputação da empresa. essas três letrinhas, ESG ou ASG, que a gente tem tudo a ver com regras de compliance da empresa. Tem, é o ESG, né? O famoso ESG, né? Tem a ver com Na área compliance, sim, mas financeira, não é uma lei. quais são os aspectos de compliance na área financeira? Que você vê alguns aspectos, que são muitos, né? Por exemplo, assinatura de aprovação de despesas, ou aprovação de investimentos, ou Por aprovação de exemplo, tomada de decisão rápida. Tudo tem compliance aí? Tem regra de compliance? você pode ter, por exemplo, associado, pode até, às vezes nem está formalizado, né? Mas uma política de delegação de autoridade. Quem pode assinar pela empresa? Quem pode responder pela empresa? Uhum. Quem pode fazer uma movimentação financeira pela empresa? E aí entra aquele outro conceito, que é o conceito de controles internos, né? Uhum. Sabe, pode tudo, como é que é isso? Qualquer um pode assinar, qualquer um... Aí entra o conceito de política, né? Que é o quê de uma decisão. Tá? Então, quem pode fazer movimentação financeira? Quais são os controles, por exemplo, o controle interno, procedimentos, processo, para pagar um fornecedor? Então, Controle interno tem a garantia que aquele produto foi adquirido, que ele veio e que o valor está correto, e alguém vai aprovar isso. Então tem todo um ciclo aí de controle de gestão, né? Então, nada mais é, o compliance nada mais é que agir de acordo com uma lei, com uma norma. E essa lei e a norma tem que estar amparado na integridade e na ética. Por isso que ela é muitas vezes não, todas as vezes ela também é vinculada a uma legislação. Seria isso, né, Roberto? Sim, ela pode estar focada numa legislação, mas internamente não necessariamente para algumas regras internas. Opa, nossa TI funcionando de novo. Está oscilando, Mas o Roberto né? está nos ensinando coisas importantes aí, que é isso mesmo, Renata. São as regras internas. Opa. Vou dar um exemplo. Caso real. Não associado a uma lei, tá? Mas associado à perenidade da empresa, associado a boas práticas e associado à segurança. Tá. Política de compras. Num dos trabalhos, estava se definindo a política de compras. No mapeamento do processo-chave, se identificou o quê? Isso é um caso real. Tá? O que se identificou? Que o principal insumo do produto daquela companhia era adquirido de um único fornecedor. Sim. Não se discute a qualificação do fornecedor. Era o melhor fornecedor no país. Sim, sim. Preços de mercado. Todo um histórico de relacionamento. Não tá baseado em uma lei externa, mas a pergunta que fica é o seguinte: se tiver algum problema com esse fornecedor, o que acontece? A resposta foi para a produção. Okay. Então, na política interna, pôs-se uma regra lá dizendo o seguinte: olha, o fornecedor que tem mais, fornecedor que fornece mais, não pode ser superior a 70%, por exemplo. Acho que era 70% ou 80%. Entendi. E aí os outros, vamos supor que fosse 70%, os outros 30% foi diluído para outros fornecedores. De tal forma que se você tiver problema, a empresa tiver problema com um deles, você não para a sua produção. Era o principal componente daquela empresa. E olha que interessante, Roberto, isso que você está falando. Isso é importante, isso que você está falando. José Carlos colocou aqui que as empresas de auditoria já estão sugerindo e exigindo uma estrutura de compliance em seus clientes. É uma pergunta que ele está fazendo. Mas vê se o meu entendimento faz sentido. Alguns anos atrás, eu estou fora do meio corporativo de gestão da empresa da família há mais de 10 anos. Mas na época que eu estava, uma das minhas responsabilidades era a implantação da ISO 9000, que acho que até agora ainda já tem. Dentro de um requisito de compras da ISO 9000, já se exigia ter 3 cotações para a compra de um produto essencial para a empresa. Não se falava do termo compliance, eu acho que até agora não deve falar, mas estava implícito que eu não poderia ficar somente com um fornecedor, que é este exemplo que você trouxe.
Então, o compliance em muitas empresas, de uma certa forma, ela já é implementada, só que não traz muito termo. Poderia se dizer isso? A ISO 9000, por exemplo, nessa última versão, ela já colocou um item de gestão de riscos. Sim. Então, ela já puxou do compliance um item de gestão de riscos. Há pouco tempo, a gente tem parceiros profissionais, e em função desse gestão de riscos, um consultor especializado me chamou, Norma, né, para fazer uma qualificação, ele me chamou para cuidar exatamente dessa parte. E aí foi feito o quê? Essa empresa, ela é multinacional de pequeno porte. Essa empresa, ela já tinha a certificação ISO há um bom tempo, só que este é um item novo. E qual foi o trabalho? Foi justamente quais são os processos chaves, quais são os riscos associados a eles, aí no caso entrou importação, liberação no porto, entrou uma série de outras coisas, mas já foi um item da compliance colocada numa norma ISO. Okay. E a ISO também já tem uma norma específica para gestão de riscos. Eu não sei se é a 32.000, eu não lembro qual que é, mas é específica para gestão de riscos, especializada ali. Então, esse assunto, riscos, ele tomou uma forma que não tem mais volta. Sim, entendi. Você não precisa, volto a frisar, você não precisa ter uma super estrutura para cuidar disso. Você pode se estruturar e definir os vetores com suas responsabilidades e vamos em frente. Tá? Define políticas básicas, como nesse exemplo que eu dei da política de compras. Material estratégico não pode ter um único fornecedor. Tem uma segurança maior para a companhia e para a sua operação fabril. Tá? Então, é o saber fazer perguntas, né? O consultor ou o profissional da área, no caso, ele é um facilitador, né? Porque quem conhece a operação, é quem está lá, né? E ainda ficando nessa pergunta do José Carlos, na tua experiência, na tua atuação aí, você tem observado se tem hoje, e nas empresas de auditoria, alguma regra exigindo uma estrutura de compliance dos clientes de uma empresa, nessa interface em que, por exemplo, eu sou uma empresa X e tem vários clientes. Existe algo que demanda também auditoria de segunda parte, de estar vendo se o cliente tem para não correr até o que você disse no início do nosso bate-papo, aí a questão de propina, questão de facilitar. Na tua experiência, como está sendo essa intervenção, essa gestão? Olha, se está sendo uma exigência, eu não saberia dizer, mas com toda certeza, você pega as grandes consultorias, as grandes auditorias, elas estão focando também em compliance. Estão focando, estão analisando, eu não sei se elas estão exigindo que tenha ou se elas estão avaliando os processos e identificando pontos que deveriam ser melhor tratados dentro da companhia. Tá? Eu não posso dizer se é uma exigência ou não, mas estão tratando desse assunto. As auditorias mergulhando um pouco no tema da família, né? Que também é o que a gente trata aqui, né? O que a gente pode identificar de compliance nas relações familiares numa família empresária? Por exemplo, aqui em São Paulo, né? A gente tem o famoso rodízio, né? de carros, né? Aí diz assim, bom, pai, eu vou usar o carro da empresa no dia do rodízio, né? E aí eu posso, mas se eu posso, meu primo também pode, minha irmã pode, meu sobrinho pode. Isso é uma regra de compliance na família empresária, vamos chamar assim? Voltando no conceito de política, né? É o que de uma decisão. Então, vamos supor que a empresa, e o procedimento é o como. Então, vamos supor que a empresa ela tenha uma frota de veículos, tá? E você pode definir o seguinte na sua política. Olha, os veículos da empresa são de uso exclusivo para trabalho. Essa é a política. O procedimento é o como. Então, como requisita o uso, como ele passa pela portaria. Já teve casos que o funcionário passava pela portaria, a CNH dele estava vencida há um bom tempo. Não tinha no procedimento
quem está responsável olhar, deixa eu ver a sua CNH, ou um cadastro dos funcionários com vencimento de CNH. Uma coisa que parece banal, mas pode trazer consequências e tal. No âmbito familiar, e também você pode colocar na política que, exceções são tratadas por um diretor, qualquer diretor, por exemplo. Pelo pai. Pode acontecer que o funcionário precisa usar o carro e, aconteceu isso, eu preciso usar o veículo. Posso pegar? Pode ou não pode? Então, eu acho que esse que é o grande desafio, né, Roberto? Quando se trata de empresa familiar, nós temos principalmente pequenas e médias empresas familiares, que eu acho que isso é um cenário, eu acho que ele é mais real, se você for fazer uma leitura. Esse é um grande desafio. Por quê? Além dos familiares, como você acabou de dar exemplo, e eu quero pegar o gancho que o Carlos colocou aqui, como que essa empresa familiar, que começou lá com vários parceiros, muitos fiéis, por exemplo, como que você vai tratar os antigos fornecedores dessa empresa familiar? Aqueles que ajudou a empresa a crescer. Como que você vai aplicar um compliance agora? Sabe essa questão de jogo de cintura? Eu ajudei você a crescer, tive ali, te forneci tudo, e agora você vai me comparar com outros fornecedores para continuar, agora que você cresceu? Como lidar com esse desafio, com essa realidade, que é uma realidade de empresa familiar? Qual que é o grande objetivo da empresa, em primeiro lugar? Garantir a sua perenidade, a sua continuidade de suas operações. Familiar, no caso, é de pai para filho. Uhum. Aí você tem um fornecedor tradicional que está com você desde o início, como você citou, está há 20 anos lá, Uhum. e de repente você descobre que o produto dele é 30% mais caro que o preço de mercado. E aí? Então, aí que eu acho que está o grande desafio de quem tem uma empresa familiar, porque eu tenho a lealdade, a parceria desde o começo, e vai me demandar a habilidade da comunicação de poder dizer, olha, em que patamar nós estamos hoje e o que dá para ser sustentável. O que dá para ainda permanecer na parceria, mas com um ganha-ganha. Talvez aí eu consiga fazer uma gestão de integridade e de ética. Mas qual que é o maior desafio de um gestor, de um empreendedor, por exemplo? Eu não posso excluir alguém, eu estou falando porque empresa familiar envolve muito sentimento e consideração. Emoção. Então, que é a emoção, vai envolver. Então, não dá para você descartar que isso não existe. Mas como você ter um manejo de aplicar o compliance de forma a legitimar essas relações? Que isso que você falou realmente é real. Se eu vou fazer uma cotação, tem alguém com 30% menor daquilo que eu sempre pratiquei, como eu vou ajudar este fornecedor a entender que para o meu negócio até prosperar, eu preciso de um preço que a gente fala competitivo, um valor competitivo. Então, nesse sentido, as leis ajudam. A ISO ajuda, por exemplo. Faz sentido para você? Não, eu acho que da forma que está sendo colocado, acho que aí não é nem questão das leis, né? Nós estamos falando da sobrevivência. Eu acho que é muito mais uma questão de comunicação. Não, sabe? De tentar e conversar e falar, olha, o que está sendo praticado hoje está prejudicando a minha operação, está comprometendo a minha operação. Eu não posso trabalhar nesses níveis. O que nós podemos fazer? Sim, Onde você pode nos ajudar para voltar nessa relação ganha-ganha? Isso. E aí entra o que o Eduardo falou, entre o sentimento, entre as emoções, não é simples. Não é simples. Na mão contrária, você pode estar ajudando o seu fornecedor a melhorar a eficiência dele, né? Dizendo, olha, você tem custos mais altos, eu vou te ajudar a desenvolver novos canais, novos produtos, novas tecnologias, né? Para você se adequar, a tua empresa vai ser mais competitiva, mas a causa, né, foi uma regra de compliance minha, né, da minha empresa, né? Isso. Sim, você está ajudando. Aí assim você entrou no conceito de parceria. Tá? Você me ajudou e agora eu também quero te ajudar para que a gente continue juntos nessa parceria, numa relação ganha-ganha. Então, essa alternativa que você está colocando, Eduardo, é muito boa. Tá? É no sentido de por que seu preço é maior? O que está acontecendo na sua operação?
E eu coloco para você, ô Roberto, com muita propriedade, porque eu estou aqui desse outro lado hoje, mediano, mas eu sei o que é viver uma gestão familiar, porque acho que você sabe que eu venho de uma empresa de mais de 40 anos no mercado aí. Então, quando eu citei as leis amparar, porque quando eu vou conversar com aquele que foi leal para mim, foi um parceiro de longa data, e eu vou dizer, olha, tem essa questão do ganha-ganha, olha, hoje eu tenho uma ISO que eu preciso 3 cotações para poder estar me colocando no mercado, ele acaba sendo uma forma de chegar, não do outro interpretar como uma exclusão, e sim por um ganha-ganha. Porque eu implantar um sistema de gestão na minha empresa, este que acompanhou eu do início também vai pegar de carona essa nova gestão. Então, faz todo sentido. Agora, o desafio, principalmente de consultorias, que vai implementar um compliance, vai implementar uma governança, é justamente falar a linguagem de um gestor ou de um empreendedor de empresa familiar. Para que ele compreenda isso. Porque chegar somente com regras ou somente no papel, você cai nesse desafio de não compreendo, não vou magoar. Eu falo assim, que não só partindo do meu cenário, mas de vários colegas, de vários outros herdeiros que vivem situações que são desafiantes. E eu penso que vocês que trabalham dentro, prestam consultoria dentro dessas empresas familiares, têm este grande desafio. E como você mesmo disse, faz todo sentido, vai pegar no gancho da comunicação, de como trazer essa realidade, né? Está dizendo, a gestão do conhecimento pode apoiar este caminho de transição. A gestão do conhecimento amparada numa boa comunicação. Porque é onde você vai ter a porta de entrada. No aspecto de comunicação, uma coisa que ocorre bastante, principalmente em empresas familiares, é o seguinte, quando você fala de ter uma política clara, definida, por exemplo, a política que a gente citou lá de delegação de autoridade, uma política de uso do veículo, alguma coisa assim, o que vem de retorno é o seguinte, vai engessar a operação. Isso é muito burocrático. Eu não preciso ter política, eu preciso comprar e vender e fabricar. Tudo bem. Só que aí, se me permite, eu vou resgatar uma coisa que eu acho interessante também, né? Sim. O Eduardo lembra do nosso professor Pedro Mandelli. Sim, sim. Eu fiz um curso com o Pedro na Mauá, um curso de extensão em sistemas de informação e gestão na meados da década de 80, 85, 86, alguma coisa assim. E ele frisava muito esse aspecto da gestão e da continuidade dos negócios. E aí o que ele propôs? Ele propôs um exercício e ele deu um nome que ficou muito maluco, né? Cemitério de empresas. Um olhava para o outro e falava, pô, mas cemitério de empresas? Isso era ao apagar das luzes do curso. Ele falou, olha, se vocês querem aprender também um pouquinho mais de gestão, comecem a estudar as empresas. Por que uma empresa quebra? Por que ela sai do mercado? Né? E aí, pode ser várias causas. Pode ser fusão, pode ser gestão, pode ser má administração, pode ser preço não competitivo, pode ser mil coisas. Pode ser problemas estruturais, problemas conjunturais. E aí, pensando, a gente começa a perguntar o seguinte. Vamos falar de duas empresas familiares, ou dois modelos de empresa, uma empresa e um outro modelo. Por exemplo, onde está hoje as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo? Onde está o Matarazzo? Era o maior grupo empresarial deste país. Ele tinha, inclusive, um hospital lá na Rua Itapeva, perto da Avenida Paulista. Onde está o Matarazzo? Onde está esse grupo? Era um grupo, era Indústrias Reunidas. Um porte significativo. Eu moro em São Caetano. A matriz era em São Caetano. Tem um terreno muito grande, muito, muito, muito grande. Ele está na terra mesmo, virou terreno, destruíram tudo. Sim. A terra está comprometida, porque fazia adubo, essas coisas todas. Entrando em São Caetano, para quem vem da Avenida do Estado, vê o quê?
chaminé. Aquela chaminé da indústria da década de 40, 50, de tijolinho, muito, muito, muito alta. Então não tem como não lembrar do Matarazzo. Tá? Então, o mercado ele é muito ágil, muito rápido, muito dinâmico. Então, quando se fala, oh, mas eu tenho que ter compliance, não, tem que pensar em todos os requisitos de uma compliance e começar a seguir. Porque as empresas... Onde está o mapping? Lojas Arapuã, Nesla, Varig, Vasco, Transbrasil. Cadê? Rede Tupi de televisão. Vai falar que elas não eram grandes empresas? Sim. Agora, tendência de mercado. Também olhando a compliance no sentido da perenidade. O que está acontecendo com o jornaleiro? O que é uma banca de jornal hoje? Questão de uns 10 dias, o que se diz o jornaleiro mais antigo de São Paulo, lá do Viaduto 9 de Julho, falou, parei, não dá mais. O jornaleiro hoje está vendendo brinde, coisinha para criança pintar, está vendendo, tirando xerox, brinquedo para infantil. Quem está indo num jornaleiro, quem está indo comprar jornal como se ia num domingo, por exemplo, pegava o Estadão, que era um calhamaço desse daqui, acabou. Acabou. Então, quando olhando o empresário, olhando os termos de uma compliance, os seus pilares, olhe isso. Por exemplo, uma ferramenta muito legal, que pode ser aplicada pelas empresas, pode ser aplicada também na vida profissional. É a ferramenta da análise SWOT. Pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades. Falando em termos empresariais e família empresária, né? O que está acontecendo no mercado de determinada empresa, determinado segmento? Vocês estão atentos aí a isso? Qual é a oportunidade que está surgindo em função disso e quais são as ameaças? Compra, por exemplo. Hoje a moda, até por necessidade, era o quê? Loja virtual. Pô, mas se a minha loja não se ajustou à loja virtual, fechou. Fechou. E as livrarias? Eduardo gosta muito disso, de livrarias, né? O que está acontecendo com grandes redes de livraria nos shoppings e tudo mais? Roberto, eu tô... A nossa coordenadora, Renata, ela olha há muito tempo, né? Eu tô para falar isso, tô precisando de um gancho para dizer, vamos precisar ir finalizando. Eu queria só, então, puxar um assunto final aqui, que é o compliance... Temos 5 minutos, hein, Eduardo? Sim. O compliance entre sócios. Como é que eu, seu sócio, né, devo me comportar para que haja regras de compliance na sociedade, entre um sócio, o outro, a minha família sócia e a sua família sócia? É possível criar regras que criem um compliance entre os mantenedores do poder de uma empresa, os sócios de uma empresa familiar? Tem que ser possível. Tá? Volta na comunicação, volta na governança, volta nos conselhos de família, tá? Não no almoço, não aquele conselho que decide tudo, estrutura bonitinho e no almoço de domingo, como se diz, bagunça tudo. Não é isso, tá? Mas tem que ter regras claras desde que o objetivo esteja claramente definido. É a continuidade do negócio? Numa das lives anteriores aí, pô, meu filho tem que estar na minha empresa, mesmo que ele não queira, ele quer ser médico. Sim. Então, é relação familiar mesmo. Nós acabamos de citar aí o Emílio e o Marcelo, da Odebrecht. Ó, choque direto, porque alguém no meio do caminho bagunçou tudo. Tá? Sim. Bagunçou tudo. Então, você falou que nós temos 5 minutos, né? Agora não é mais, agora é 2, né? Tem mais alguma questão? Eu só quero ler aqui, Roberto, para daí finalizar. O Amaro ele colocou assim, que a gestão de compliance está sendo tratada na norma da BNT, na ISO 37301 de 2021. Sistema de gestão de compliance, requisitos e orientações. Olha que legal! Eu não sabia disso. Super legal, Amara. Obrigado pela dica aqui. E o José Carlos falou assim, que a classe política deveria ser obrigada a cumprir as políticas de compliance estabelecidas pelo povo. Pois é. A gente vai entrar numa arena aqui que não vai dar certo. É uma outra a gente live. não termina essa live nunca.
Essa norma, o Amaro está dizendo que saiu agora no final de junho, então ela está fresquinha aí para a gente poder ter acesso. Muito obrigada, Amaro, pela contribuição, viu? Quem é que está falando? O Amaro Consultor. Ele É o Marcelo Amaro. São Marcelo Amaro, manda um grande abraço para ele. Profissional muito competente. Conheço, é muito competente. Que legal. Muito bom. Finalizando assim rapidamente, as empresas têm que estar de olho no mercado, porque a mudança é muito rápida, é muito dinâmica. Por exemplo, nós estamos falando de drone, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de iFood, de Skype, Trivago, Decolar. Como é que fica as empresas familiares de venda de passagem aérea quando você tem um Decolar e um Trivago que você faz de tudo? Sim. Como é que você faz? Você trata um Google, você sai de um restaurante e já vem uma mensagem perguntando o que você achou daquela experiência, e o pessoal coloca mesmo. E aí tem o Reclame Aqui, o pessoal descendo a lenha também. Tá? Então, para finalizar, as empresas, no meu modo de ver, têm que estar permanentemente comprometidas com a sua visão, missão, valores, transparência, ética, atendimento ao cliente, controles internos e comprometimento com a perenidade da empresa, né? Olha, pessoal, eu agradeço muito esse bate-papo, sabe? Foi um aprendizado. Roberto, eu adorei! Você é muito instigante, trouxe muitos assuntos em pauta aqui, muito legal. Acho que essa live daria umas 3, 4 lives só para falar nessa temática, viu? Tem muita coisa que eu gostaria de ter perguntado e que acabou não dando tempo, mas foi muito rica. Eu, da minha parte, posso te dizer. Muito rico. Fico feliz em escutar isso. E agradeço bastante mesmo. Fecha essa live aí agora, Eduardo. Eu só completando, eu fico à disposição pelo LinkedIn, o contato, trocar ideias. Fiquem à vontade. Sim. Obrigado, com certeza Renata, as pessoas vão poder ter acesso e chegar até você também. Muito bom, acho que foi bastante produtivo, o pessoal está gostando. Acho que a gente pode voltar uma outra hora a falar sobre isso, né? Obrigado a todos, Roberto. Obrigado pela participação, viu? Muito obrigada, boa noite. E quarta-feira que vem estaremos aqui às 19 horas com outro convidado, autor de um dos capítulos deste livro. Nós vamos estar divulgando aqui no Carreira do Livro. Familiar. Oi? Vamos falar sobre inovação na empresa familiar. Então vai ser essa temática para a semana que vem. Ok? Boa noite, muito obrigada a todos. Um beijo. Tchau. Até. Valeu. Tchau.